Olá, boa noite a todos e todas, você que está participando com a gente de mais um GC Online. Sempre é bom ter você com a gente e sempre é bom também o nosso tempo aqui. A gente quer que o pessoal que está participando saiba que esses nossos encontros aqui, ele é um modelo de GC. Então, a pessoa, o irmão, a líder, o co-líder, o anfitrião não sabe ainda como desenvolver o seu GC. Olhando para o nosso aqui, ele vai aprender um pouco como compartilhar a mensagem, como ouvir, como crescer, né? E a gente começa sempre o nosso GC orando uns pelos outros, né? A gente sempre começa o GC buscando essa relação com Deus e depois a relação com o nosso semelhante. Então você que está participando com a gente, se você puder fechar os seus olhos por um instante, eu quero poder orar por você em nome de Jesus. Pai, nós queremos te exaltar e te bendizer. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Pai, pela vida, Pai, de cada um dos meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa ou em qualquer outro lugar participando com a gente. Que possa ser um tempo precioso aqui, Pai. Que nós possamos compreender, Pai, o que a Tua Palavra vai dizer para nós, a fim de aplicarmos às nossas vidas, ó Pai, essas verdades contidas, ó Pai, na Tua Palavra, Deus. Nos capacita, Pai, a sermos não somente ouvintes, mas praticantes. Nos dê graça, Senhor, graça, para caminharmos segundo a Tua vontade, Pai. Ilumina a nossa mente, Pai, o nosso coração. Nos fortaleça, Pai, como líderes de GC, anfitriões, colíderes, ó Pai, supervisores, superintendentes, ó Pai, pastores de área. Pai, não somente nós que estamos aqui, mas qualquer um que possa estar participando de qualquer outro lugar, né? Nós sabemos que tem pessoas que estão participando do GC no leito de um hospital, outros estão na cela de uma penitenciária e nós acreditamos no Teu poder. Então, mesmo nós que estamos aqui no GC que é modelo, que nós possamos, ó Pai, ser usados, ó Deus, para poder alcançar vidas nesse dia, Pai. Nós te entregamos o nosso GC, te entregamos esse tempo aqui, no nome de Jesus. Amém. Raíssa. Amém, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos e as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. No meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia! Nós queremos estar mais perto de ti, Jesus, a cada dia mais. Perto quero estar,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, te louvar, te engrandecer, te exaltar, na beleza, Pai, da tua santidade, reconhecendo quem o Senhor é, Pai, nos curvando, Pai, diante, Pai, da tua grandeza, Pai, e reconhecendo, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, nem ninguém. É o Senhor quem dá sentido à nossa vida, quem dá propósito, ó Pai, aos nossos dias. E a nossa oração, Pai, nesse dia é para que o Senhor encontre os nossos corações. Como nós falamos aqui na lição da semana passada, Pai, avalie as nossas motivações, ó Pai, nos faz compreender qual que é o Teu propósito para nós. Nos dê um coração piedoso, humilde, Pai, de verdade. Nós queremos ser verdadeiros, Pai. A gente quer ser de verdade. Por isso, sonda o nosso coração e vê se há em nós algum caminho ruim, algo que não te agrada, Senhor. Pois o nosso desejo é de agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Que bom ter vocês aqui, né? O Anderson, Raíssa e mais uma vez com a gente aqui o Pedro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Né? Já está ficando de casa já. Seja bem-vindo também você que está participando desse GC com a gente, de onde você estiver. Nosso desejo é que você seja abençoado, abençoada, seja alcançado e alcançada pelo Senhor, que seja um tempo precioso para você aí. Bem, a gente tem falado aqui do Sermão da Montanha, a gente sabe que pelo menos uma vez a cada mês a gente tem uma lição que é livre, que é um bate-papo. A gente reserva essa lição livre para bater um papo, para trocar uma ideia e ver, por meio de um tema específico que a gente mesmo vai determinar. Né? Você, por exemplo, que é líder de GC, e o que eu faço no dia que a minha lição for livre, que o tema for livre? Você vai, na medida em que você for conhecendo o seu grupo ali, o seu grupo de crescimento, você vai saber exatamente quais os temas trazer à tona para poder alimentar os seus irmãos. Então, nessa lição que é livre, você, líder de GC, vai ter a chance de trabalhar algo mais específico, um alimento mais pertinente
para os irmãos que participam do seu GC. Nós escolhemos aqui hoje falar sobre Jesus enquanto homem e ver o quanto que essa humanidade dele conversa com a gente e o quanto que nós podemos aprender a ser gente olhando para ele enquanto gente. Olha, desafiador. Então, a gente vai hoje falar sobre Jesus enquanto homem e o quanto que nós podemos aprender com ele. E para isso a gente separou aqui um texto, vários textos. A gente quer começar com um texto de Paulo aos Filipenses, que trata realmente sobre isso. Filipenses capítulo 2, né? Lá no verso 5, o apóstolo fala assim: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi revelada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, ele não exigiu, ele não se apegou a seus direitos como Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Vou ler aqui um outro texto também, em Hebreus, que fala mais ou menos sobre isso. Hebreus capítulo 1 fala assim, a partir do verso 1. Há muito tempo Deus falou de muitas formas ou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Mas agora, nos dias atuais, Ele nos falou por intermédio do Seu Filho, a quem Ele deu todas as coisas e por meio de quem Ele fez o universo e tudo quanto nele existe. O Filho resplandece a glória de Deus, né? E o universo, né? O Filho resplandece a glória de Deus e tudo quanto ele faz. Numa outra tradução fala assim que o Filho ele é a expressão exata, ele é o esplendor da glória de Deus. Então a gente já quer começar aqui falando falando sobre o que João, o evangelista e o apóstolo, fala para a gente acerca de Jesus. Ele pretende nos apresentar Jesus enquanto homem também. E quanto que é importante que nós saibamos que Cristo, ele já existe desde sempre. Ele é também um Deus eterno. E João, naquele prólogo inicial de João capítulo 1, ele fala que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só que agora o verbo está encarnado, é uma pessoa, né, de carne e de osso. A gente tem essa dificuldade, né? Eu quero começar jogando para vocês então. Essa dificuldade que a gente tem de observar que Cristo, ele é Deus, mas ele também é gente. Gente como? Gente como a gente, né? Claro que ele não nasceu, ou ele não nasceu do pecado, ele não foi manchado pelo pecado, mas ele é gente, ele é humano. A melhor definição é, ele é humano. O que quer dizer que ele é humano? Que como gente, ele tem fome, tem sede, ele tem todos os atributos de uma pessoa, ok? E aí, Anderson, como é que você percebe, então, Deus agora se introduzindo na história, na figura de um homem? Deus agora está encarnado, Deus fala assim, olhem para mim, na face de um homem que, segundo o profeta Isaías, não era bonito, não tinha beleza, não tinha nada que chamasse a atenção. Pode dizer que, primeiramente, é escandaloso, né? Você ter essa figura, toda a leitura que nós temos sobre Deus, quando a gente fala sobre Deus, a gente imagina uma coisa grande, acima da gente, né? Agora, ele assumindo essa forma humanizada, essa forma humana, ele totalmente desassocia a sua imagem da figura de Deus. Então, ele é o Deus que não tem face de Deus, né? Que a face agora dele é uma face humana. Então, primeiro, é assustador ter isso. Mas ao saber que ele é Deus e fazendo isso, somente esse escândalo, igual o texto que você leu, fala que ele se esvaziou de si, né? E ele assumiu. Eu acho que a maior humilhação que Cristo passou não foi sua morte na cruz, mas foi ele assumindo essa figura humana. Então, associar Deus com a figura humana é um desafio que é um desafio para nós hoje da atualidade. Eu creio também que foi somente nesse período aí, mas que a gente deve discorrer bastante aqui no assunto. Legal, né? Legal. Então, a gente quer começar, então, falando sobre isso. Deus agora, ele aparece para nós, não mais, ou além de Deus ter se revelado a Moisés, a Josué, a Abraão, como o Deus, né, o Jeová, né, agora Deus se revela para a gente na face do Filho. E o quanto que é importante que nós observemos Deus agora, porque Deus está nas circunstâncias em que nós estamos. Né? Você vai perceber que tem textos na Bíblia em que Cristo está sendo tentado, ele está passando por situações e por provações e que os seres humanos vão passar. Agora nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer, por quê? Porque ele é gente, ele é humano. Então ele sabe o que é estar aqui. Não é mais aquele Deus distante que não sabe o que é ser humano. Deus agora sabe o que é ser humano, né? Agora, como o Anderson falou e falou muito bem, para a gente é muito inconcebível perceber Deus na face de Cristo, Cristo como gente, como humano e como pessoa, porque isso demanda da gente, primeiro,
disposição de agora reavaliar, ou melhor, de ampliar ainda mais a forma como nós vemos Deus. Deus continua sendo Deus poderoso, Deus da eternidade, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Ele continua sendo, só que agora ele se revela como Deus ainda mais pessoal. Eu sou o Deus disso tudo? Sou, mas eu também sou o Deus que é gente, eu sou o Deus que é humano na face de Jesus. Jesus é Deus, né? Olha só o que a Bíblia, o que João está falando, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, quando a Bíblia fala sobre Jesus, está falando sobre Deus encarnado. E aí, Raíssa, como é que você pensa, o que vem à sua mente quando você pensa que Jesus, que está caminhando, ensinando homens, multiplicando pães e peixes, se assentando para ensinar, que está falando aqui o Sermão da Montanha, é Deus que está ali. Deus, a ideia de que Deus estava lá no céu, distante do povo, agora está sendo contraposta com a verdade de que Deus está caminhando agora em lugares, está caminhando com pessoas, está falando com pessoas. Eu acho muito importante olhar isso nos dias de hoje, porque às vezes nós não vemos a importância de entender que ele foi 100% homem e 100% Deus. E nós não vivenciamos isso. E às vezes nós queremos nos achegar a eles com máscaras, como se ele não nos conhecesse, como se ele não conhecesse as nossas dificuldades e a nossa humanidade, sendo que ele também foi 100% homem e 100% Deus. Então é muito importante isso para o nosso relacionamento com ele. E você falou uma coisa muito importante. Se a gente estabelece, a primeira coisa que a gente faz é achar que a carne é má. Né? Que a matéria é ruim, então a gente está tentando ter relação com Deus ou se relacionar com Ele por meio somente do que é espiritual ou do que é divino. Mas Deus decidiu se apresentar para a gente por meio do seu Filho como gente, como um ser humano, para que nós conseguíssemos ter um parâmetro que não é... Na lição passada nós falamos sobre os fariseus e sua hipocrisia. O parâmetro não são os fariseus, o parâmetro é Jesus. Então Deus se apresenta para nós por meio de um homem, né, para falar assim, olha, o parâmetro é ele. Né? E Deus se faz homem para que nós possamos, olhando para esse Deus agora encarnado, ver que ele deseja se relacionar com a gente também usando a nossa humanidade. Porque noutra época, a gente iria anular o ser humano, nós enquanto humanos, e nós iríamos nos transvestir de uma divindade, de uma espiritualidade que negligencia o quê? O processo da nossa humanidade e até mesmo o processo de quê? De santificação, de transformação. Então, é fundamental que nós saibamos que Cristo é o Deus encarnado, que Deus em Cristo, que Deus em Cristo, ele está encarnado, ele é humano, né? Ele tem carne e tem osso, e ele está caminhando no nosso meio. Isso é importantíssimo, por quê? Porque Deus agora está no nosso meio, né? Estabelecendo uma aliança e uma caminhada em conjunto que é muito mais profunda, né? Que nos arranca daquela religiosidade e nos torna observadores. Ser cristão é o quê? Você observar o que Cristo está fazendo e reproduzir o que ele fez. Né? Então, parece que tornou mais simples também a relação. E somente essa visão dualista, ela dificulta muito a gente enxergar Deus em todos os lugares. Quando você coloca a carne, o espírito em detrimento à carne, tudo que é espiritual é mais forte ou é melhor do que aquilo que é matéria, corpóreo, a gente vai limitar que Deus está sempre preso a um templo, Deus sempre está preso ao período de louvor, Deus está apenas no período de louvor. Mas Deus não está comigo no momento da minha aflição em casa, ou na minha reunião do meu trabalho, enfim. Então, a gente limita muito nisso. Então, tudo que a gente vai achar que não entra no aspecto espiritual, a gente vai falar, não, isso não é de Deus. Então, a gente tem muito desse linguajar. Isso é de Deus, isso não é de Deus. A gente dá coisa a Satanás que, na verdade, tudo pertence a Deus e Deus está em todos os lugares, né, Rafa? É engraçado porque a gente tem uma dificuldade de, na meditação bíblica, observar os atributos de Cristo que revelam para a gente que ele é humano. Né? Por exemplo, eu estou estudando João, então lá em João 11, 35, se eu não me engano, a Bíblia fala que Jesus chorou. Lázaro tinha morrido, ele chorou, ele viu a Marta e Maria chorando, os judeus naquele alvoroço, então ele chora também, ele se compadece também. Como que é maravilhoso a gente saber que a gente está falando de um Cristo que não é algo desconhecido, que apesar de ser Deus, é também agora eternamente homem. Como que é importante para a gente perceber que Deus se fez homem e a gente pode dialogar com ele, não é nem de igual para igual, mas a gente fala com alguém que sabe exatamente o que a gente está passando. A gente fala com alguém que sabe exatamente o que é ser gente, o que é ser humano. Claro que tem um diferencial entre nós,
e Jesus, no que diz respeito à humanidade, é que nós, enquanto seres humanos, fomos manchados pelo pecado lá de Adão. Cristo não foi manchado pelo pecado, porque ele não pecou, porque ele se inclinou tão somente a fazer a vontade do Pai. Mas é maravilhoso para a gente perceber que em Cristo, Deus se faz presente no nosso meio. Olha só que profundidade. Às vezes a gente pensa assim que quando Deus dá o nome de Jesus, né, Emanuel, né, o menino vai nascer e o seu nome vai ser Emanuel, mesmo sabendo que significa Deus conosco, a gente pensa que é o Deus que fica no céu que está com a gente agora, mas é muito mais profundo. É a Trindade, é o Deus que esteve presente em algum lugar na eternidade, agora além de estar lá onde ele sempre esteve, ele está também com a gente aqui e ele está em todos os lugares, o Deus Pai, né? Em todos os lugares, e agora o Cristo está caminhando, né? O povo que antes caminhava, eu me recordo de quando Moisés, ele é usado para libertar o povo do Egito, e aí o povo faz um altar lá, constrói um bezerro, e Deus fala assim, eu não posso caminhar com vocês e com esse povo, porque senão eu vou matar todo mundo. Moisés fala assim, eu não vou a lugar nenhum com o seu povo. Eu não vou a lugar nenhum com o seu povo. É engraçado, porque quando Moisés fala isso, Deus então decide continuar com o povo, né? Decide caminhar à frente, né? Olha só, olha o privilégio que esses homens dessa época aqui, de quando Cristo nasce, eles têm. Tudo que se sabia sobre Deus era de um Deus que estava em algum lugar. Agora o que se sabe sobre Deus é visto em Cristo. Nós vamos perceber que tem alguns textos na Bíblia em que os discípulos falam assim, nos mostra o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Ele fala assim, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Como que é maravilhoso, então, olhar para Cristo e perceber que na face de Cristo nós estamos vendo Deus que esteve escondido durante todo o outro tempo. É interessante que na leitura do livro de Lucas, você fala sobre João, vou falar sobre Lucas, tem uma leitura onde que você percebe as pessoas rejeitando essa figura do homem, né? Somente quando o autor de Lucas vai escrever, ele escreve com esse destinatário de revelar o filho de Davi, esse que veio da promessa, esse que é todo interligado, né? Então, quando ele vai falar sobre Cristo, mostra eles rejeitando. Cristo, quando anunciar que era filho de Deus, ele sendo expulso, quase sendo espancado, quase levaram ele jogado de penhasco, e as pessoas não queriam associar essa imagem de Deus, pelo simples fato dele não suprir toda a expectativa que eles tinham sobre um Deus. Exatamente. Ele veio apresentar a ideia de um Deus sofredor, e quem quer um Deus sofredor? Diante da nossa dor, a gente quer um Deus que elimina a nossa dor, mas não um Deus que sente essa dor com a gente e chora com a gente. Então, essa ideia de um Deus fragilizado na nossa leitura humana, ela, tipo assim, ela faz com que a gente rejeite essa imagem de Deus. E que a gente adora apenas a imagem de um Deus que nós criamos, ou que a mitologia criou sobre um Deus, todo esse formato que nós temos de Deus, né? É interessante, já, porque na mitologia, você gosta muito de mitologia, nas mitologias você percebe sempre Deus vindo na imagem de homem forte, né, robusto. Toda vez que Deus humaniza-se, é sempre na imagem de Deus poderoso, homem forte. Mas Jesus, ele vem representando ali um bebê na manjedoura, o homem feio ali de Isaías, o homem que não tinha beleza, né? A sua origem não é uma origem muito nobre, ele né? não é muito nobre, ele não tem um sangue azul, então talvez até mesmo por isso havia uma dificuldade nos homens da época de aceitar que ali diante dele estava o Messias prometido, não somente o Messias prometido, mas como o próprio Deus encarnado, porque havia uma expectativa. Agora, agora uma pergunta assim, bem livre. O que a gente pode aprender observando a humanidade de Jesus? O que a Raíssa aprende quando a Raíssa observa Jesus com fome, Jesus com sede, Jesus chorando, ele angustiado? O que isso traz para você como ensinamento, né? O que isso traz para você que está participando com a gente como ensinamento? Porque, às vezes, observar... Eu me recordo de uma canção que nós cantávamos, falei sobre ela hoje de manhã, que a gente cantava assim que Deus és Deus de perto e não de longe, mas Deus é Deus em qualquer lugar. Só que agora Deus decidiu estar perto, mas tão perto que ele está encarnado na figura de um homem. Claro que esse homem não é muito ouvido, ele não tem muita moral, porque ele não preenche, talvez, Raíssa, os estereótipos daqueles fariseus, daqueles religiosos que nós falamos na lição passada. Mas como que você pensa, Raíssa, você enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto humana, quando você olha para Jesus, para Deus encarnado, né, nascendo ali, deitado numa manjedoura, né, passando vários tipos de situações, ele frio, né, tudo que um ser humano normal está sujeito a passar, suscetível a passar, ele também estava.
ok? Ele também foi tentado, mas ele resistiu à tentação, ok? O que você pensa quando você observa? O que isso te ensina? Como é que você aprende? Qual a lição que você tira disso? Então, isso é muito importante para o meu autoconhecimento, porque às vezes a gente se cobra muito e às vezes a gente quer sempre produzir, sempre acertar, sempre a gente constrói um nível e quer sempre sobressair a esse nível. Porém, Jesus, ele nos mostra o processo para tudo isso, o processo da santificação, e ele também teve os seus momentos de fraqueza. É claro que ele não pecou, ele não caiu como nós estamos sujeitos, mas ele nos ensina que tudo é um processo, ele está trabalhando em nós, e ver que ele também passou por essas dificuldades traz em mim uma força, uma confiança que eu também vou conseguir. Jesus conseguiu e ele me fortalece hoje para eu também conseguir obter um resultado positivo. Então, o que você está dizendo é que na medida em que a gente se relaciona com esse Deus encarnado, que é o próprio Cristo Jesus, a gente aprende também a ser gente. A gente, ao invés de ser divinizado, como os hipócritas tentam parecer, a gente está sendo humanizado numa imagem, agora segundo a imagem do Filho de Deus. Então, eu aprendo a ser gente. Né? Você quer aprender a ser gente? Olhe para Jesus enquanto ele é gente, enquanto gente, né? Para que a gente possa aperfeiçoar. Você, Anderson, como é que você... O que você aprende observando esse Deus encarnado, esse Deus homem? Pegando um pouco o gancho da fala da Raíssa, eu falo muito sobre respeitar esse processo, né? Aceitar esse processo e enxergar todo esse processo da humanidade mesmo que nós passamos, todas essas fases. Vamos compreender muito ali o que Eclesiastes vai falar, sobre todas as fases, né? Temos tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de se alegrar, tempo de sofrer, e não buscar apenas um ideal que é supra-humano, que é divinal, e é aceitar mesmo todo o meu processo da minha humanidade. Eu confesso que quando eu me deparo com alguns textos na Bíblia, por exemplo, em Mateus, quando Cristo fala assim, a minha alma está abatida até a morte, né? Abatido, Jesus abatido, a gente tem uma ideia de grandeza, só que Paulo vai dizer aos filipenses, aos irmãos de Filipe, ele se esvaziou, ele é gente, ele é humano. E quando eu me deparo com Cristo que fala que está angustiado, eu aprendo que existe um processo acontecendo em mim e eu também sou gente. Parece que dá uma esperança para a gente, né? Ler e observar que ele é homem. Olha só, uma pessoa que está ali, né? Tem fome, tem sede, tem sono. Tira esse né? peso de grandes expectativas que a gente tem, sabe? A caminhada se torna mais leve. Parece. Assim, em Cristo, a gente tem a esperança de que Deus usa pessoas. Também, eu uso pessoas. Né? Eu não só uso, como eu transformo pessoas. Né? Então, eu gosto muito, às vezes, da perspectiva, da forma como o evangelista João, ele nos apresenta Jesus mais humano, melhor, ele nos apresenta Jesus completamente humano. Claro que ele começa dizendo assim, esse Jesus é Deus, ele estava nos céus, na eternidade. Né? Aí depois ele começa a falar sobre esse Cristo caminhando. Ele está pescando, está na praia, os irmãos estão pescando, né? Parece às vezes um tanto loucura pensar nisso, parece que a gente tem às vezes um excesso de respeito com a figura de Cristo que não nos permite perceber que ele é gente. Né? Então assim, percebê-lo como humano não é desrespeitá-lo e é benéfico para a gente porque isso vai aperfeiçoando a nossa caminhada enquanto ser humano, porque Cristo mesmo estava passando por um processo que o Pai estava realizando nele. Eu falei isso em alguma lição, em que houve alguns momentos em que Cristo dizia assim, não é o meu momento ainda, não chegou a minha hora, não chegou o meu momento. Aí chega um momento que ele fala assim, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, eu sou o bom pastor. Parece que chegou o momento em que ele está falando de si mesmo com mais convicção, com mais confiança, e isso ensina muito que o Pai estava realizando um processo na vida do Cristo, de Jesus. Assim como o Pai também pretende, e Ele também está realizando na nossa vida um processo, né, a fim de aperfeiçoar essa nossa humanidade. Porque somente nós, ou melhor, somente esse aperfeiçoamento é capaz de levar esperança para outros e outras. Né? Porque nós somos pessoas e falando com outras pessoas, a gente acaba às vezes
não diria convencendo, nem persuadindo, mas apresentando que está acessível, porque quanto mais divino, ou quanto mais divinizado é essa mensagem nossa, ou é esse Cristo, né? Entenda bem que ele é Deus, então é divino, mas quanto mais a gente vai desassociando a divindade dele da sua humanidade, mais difícil fica a mensagem. Mas quanto mais elas caminham junto à realidade de Cristo Deus, agora encarnado como homem, mais acessível está ao perdido, mais acessível está aos que estão num processo. Então eu não desisto do processo. Por quê? Porque eu sei que Cristo, na sua humanidade, me ensina que é possível chegar ao final com êxito. Na minha caminhada com Deus, eu tive uma fase na qual eu chegava a Deus de uma forma mais triunfalista, todo poderoso, não que eu não seja, né? Essa forma de todo distante, de um Deus grande, coisa assim, e eu me sentia cobrado a esse ponto. Mas nessa leitura mais humanizada, somente dessa figura de Cristo a humanizar-se, eu comecei a mim mesmo, a respeitar algumas fases que eu estava vivendo, e principalmente a forma como a gente vê a si é como a gente vai ver a Deus. Então, como eu tinha muito esse discurso para mim, de muito triunfalista, sempre de que eu tenho que estar na melhor fase, tenho que ser sempre alegre, sempre feliz, tenho que estar sempre com muitos ganhos, enfim, eu tinha essa cobrança do pessoal que eu só enxergava Deus dessa forma. Quando eu comecei a me enxergar, a avaliar a mim como tem limite, vulnerável e toda essa forma, eu consegui fazer uma leitura mais ampla sobre Deus e principalmente dessa humanidade de Jesus e como me ajudou como ser humano a lidar com algumas crises pessoais, a lidar na crise da fé. E uma frase que eu ouvi é que Deus, por ele ser todo-poderoso, só ele sendo todo-poderoso, ele optou a se passar como frágil, né, como ser humano. Esse é o motivo dele ser todo-poderoso, né? Que ele poderia, pela nossa leitura, vir rompendo com todo o sofrimento, vir rompendo com todas as barreiras, mas ele optou a nos dar esse lugar de escolha, a ceder esse lugar, né? Engraçado. Nos ajuda a lidar com o outro também, né? Sim. Porque Exato. às vezes a gente não entende que o outro é gente como a gente. Então a gente não tem empatia, a gente não perdoa, a gente não aceita as fraquezas do outro. Então entender a humanidade. E está num processo o outro. Isso. O outro também está num processo, né? E é importante a gente pensar que o judeu, por exemplo, ele está exatamente nesse contexto em que Deus é o Deus de Israel, o grande eu sou, aquele que disse para Moisés, eu sou o que sou. Então agora quando um homem aparece dizendo ser filho de Deus, e isso o torna semelhante a Deus, eles não conseguem compreender. Não tem nada nesse homem, nada. Mas é engraçado porque parece que é uma disposição de não querer seguir a Cristo. Por quê? Cristo realiza sinais, prodígios, maravilhas, só que parece que eles estão ignorando a Cristo pela figura. Né? Não sei, talvez a figura não coubesse. Talvez se Cristo fosse aquele que jejua na praça, que ora com as mãos levantadas, jejua e faz aquela cara de piedade, que ora nas praças com as mãos levantadas, que distribui esmolas para ser visto, talvez ele fosse muito mais aceito do que esse Cristo. Né? Por quê? Porque é homem. Né? Aí a pergunta que ecoa é, pode sair algo bom de Nazaré? E principalmente pelo discurso, né? Não somente pelo estereótipo. O discurso, eles esperavam esse Deus da vingança, né? O Deus que vai vingar, que vai trazer a glória de volta para Israel. E ele vem falando assim, não, eu vim anunciar liberdade ao cativo, libertação que está oprimido e anunciar o ano da graça, né? O ano que eu vou alcançar todos, né? Ele fala assim, não quero esse Deus gracioso que perdoa, eu quero esse Deus vingativo, que vai vingar Israel, que vem trazer a glória de volta de Israel. E aí a gente vai para um ponto que é um ponto de divergência, né, entre a fé cristã e as demais fés que existem no mundo todo. Né? É uma diferença. Né? É que não há nenhum relato, né, até onde eu sei, nas mitologias, do Deus Todo-Poderoso encarnado na pessoa do Filho. Sendo homem, pessoa, um ser humano como qualquer outro, e agora ele é eternamente humano. Né? Deus está sempre em algum lugar mais alto, né? E agora Deus se esvazia, né? Torna-se homem, e achado nessa forma de homem, ele se torna servo. E ele vai até a morte de cruz. Irmãos, essa mensagem é loucura para os irmãos da época. Né? Os irmãos deveriam ouvir e falar assim, Deus encarnado? Né? Eu lembro que em João eles estão tentando pegar em pedras para poder matar Jesus. Por quê? Porque Cristo falou que o meu pai... Quem é teu pai? Meu pai é Deus, o Deus de vocês?
Não, Deus você não pode se fazer igual a Deus. Eles tratavam como blasfêmia. Eu acredito muito que Cristo, que observando a caminhada de Jesus, nós possamos aprender a ser mais gente, né? Mais gente boa, entendeu? Mais gente que está inclinada a fazer a vontade dele, porque uma coisa é a gente tentar abraçar as propostas da religião, que são incompletas e às vezes incompatíveis com a revelação de Cristo. Outra coisa sou eu observar a esse Cristo, a esse Deus encarnado diante de mim e eu poder dizer assim, numa situação como a minha, o que Jesus faria? Exatamente, nós podemos fazer essa pergunta, por quê? Porque exatamente ele esteve nessa situação. Ele esteve na terra, andou entre os pobres, andou entre os marginalizados. Nós podemos perguntar isso, por quê? Porque existe um modelo, um exemplo, uma observação. Agora, se a gente separar, segmentar o lado humano dele do lado divino, a gente não vai conseguir ver a correspondência da humanidade dele com a nossa. Nós vamos tentar, sabe o quê? Nos parecer divinos. E aí a gente vai cair nesse lance que nós chamamos de hipocrisia. É difícil demais. Há um texto que fala que não há um sumo sacerdote que possa identificar com a nossa dor, né? Então, olhar para Jesus, a gente vai entender que, sim, existe esse Deus, que é esperançoso por ser Deus, né? Mas também tem esse lado humano, que a gente fala assim, poxa, ele identificou com esse processo, ele passou por esse processo. E o processo que mais escandaliza a mim, e eu creio que na época também, foi pelo fato de Cristo assumir todo esse pacote da humanidade, que ele também morreu. Aquilo que para nós é mais vulnerável, que para nós, que Coríntios vai falar que é nosso maior inimigo, que é a morte, ele morreu. Houve ali a morte de um Deus. Já ouviu falar nisso? Deus que morre? Então, assim, Deus morreu ali. E quem matou ele? Os próprios humanos. Agora, imagina aqueles que mataram. Poxa, você matou meu Deus. Poxa, como assim? Seu Deus é tão fraco assim que eu consegui, com a minha própria mão humana, matar o seu Deus? Mas aí, se terminasse aí, a nossa fé seria vã, cabia falar, né? Mas ele ressuscita, né? É esse poder que ele tem sobre a morte. Mostra esse lado divino. Então, é esperançoso olhar esse Deus que passa por todo esse processo, mas que fala assim, olha, e assim como eu morri também, e eu ressuscitei, assim vocês farão comigo, né? Engraçado que na lição passada nós falamos sobre uma piedade sincera, e aí na lição de hoje, ou conversando um pouco sobre hoje, eu fico pensando que a humanidade de Cristo me ensina muito a não ter que me promover. Ele fazia o que fazia por devoção sincera ao Pai. Ele não estava tentando fazer, apesar de que ele deveria, talvez, ele não está tentando fazer o seu nome conhecido. Ele não está realizando sinais, milagres para poder glorificar a si mesmo. Ele está confiando que se ele tão somente obedecer ao Pai, ele vai lograr êxito naquilo para o qual ele passou a existir. Então, tem vários ensinamentos que, observando Jesus enquanto pessoa, enquanto humano, a gente também é desafiado a observar a nossa vida, né? Essa extrema obediência a Deus. Ah, não, porque eu não consigo obedecer. Mas por que não consegue obedecer? Ah, mas as aflições e as perseguições, mas eu passei por isso também. Então, mas as tentações, eu também fui tentado. Jesus teria resposta para tudo que a nossa humanidade levantaria enquanto questão. Por quê? Porque ele também encarnou. Diga até uma coisa do propósito. Se ele não tivesse humanizado. Deus, você não sabe o que é ser humano. Então, assim, você está num lugar aí de privilégio, um lugar acima da gente e tal. Então, assim, ele desceu para até vir nesse contexto, a gente fala muito ali nos nossos discursos atuais, para ter esse lugar de fala, né? Assim, hoje eu posso falar sobre, para você ter bom ânimo, quando ele nos convida, olha, tenha bom ânimo, né? Vai ter aflições demais nesse mundo que vocês vão ter. E eu sei como é ter aflição, sua até sangue passando por esse processo aí, mas tem de bom ânimo, né? A gente vai só entender mesmo esse convite para ter bom ânimo, vendo que ele passou. Ele fala assim, se o mundo vos odeia, me odiou a mim primeiro. Então parece que ele está construindo um caminho para que essa nossa humanidade possa ser aperfeiçoada e para que a gente não desanime nas dificuldades que virão, porque a gente é gente, né? Mas para que a gente olhe para ele, porque ele fala assim, olha, eu venci o mundo, né? E porque eu venci, eu capacito vocês a vencerem também, né? Então, eu fico muito maravilhado, porque às vezes a gente está falando sobre um Cristo, sobre um Deus, sobre uma fé que é muito distante, está muito longe, eu tenho que ser quase que um hipócrita, eu tenho que criar um personagem para me relacionar com Deus, mas em Cristo, Deus se relaciona comigo falando na minha língua, nasce de uma mulher, né, é criado, né? A gente não, eu estava até falando sobre isso, não tem muitos relatos na Bíblia acerca da infância de Cristo, mas como é que foi a infância dele? Possivelmente como de uma outra criança, né, correndo pelas ruas de Jerusalém. Por isso não teve tantos registros, né? Tipo assim, porque foi comum. Correndo pelas ruas de Jerusalém, né, perdido,
Maria perdeu, achou dias depois, né? Criança. Eu já me perdi no Carrefour. A gente se perde, a gente se perde. A gente, quando é criança, se perde. Assim, perceber em Jesus essa humanidade que é esperançoso para nós, porque nos convida a termos paciência e calma, de que assim como ele é humano, a humanidade dele tem poder para aperfeiçoar e servir de modelo e direção para a nossa humanidade. Olhem para mim. Às vezes o que falta para a gente é olhar para ele. A gente olha para a moral e para a ética, a gente olha para a religião, a gente olha para o outro, mas quase nunca olha para ele. E se olhar para ele, vai falar assim, eu só preciso copiar. Irmãos, o mais interessante é que assim, não tem nada de novo. Eu preciso fazer assim, criar um negócio novo. Não, a gente só tem que copiar o Jesus. Copiar. O que é ser cristão? É você copiar o que Cristo fez, falou, as suas ações e motivações. É só isso. E às vezes a nossa moral e a nossa ética, ela nem é humana, né, Rafa? Ela, tipo assim, quando você fala sobre olhar para Cristo para ser humano, a gente olha para a nossa ética, ou a moral que é imposta da gente, convida a gente a sair desse lugar de humanidade, né? Sair desse lugar de ser humano, de ser vulnerável, de ser frágil, de ser reflexível, de ter tempo, né? Porque às vezes a moral cobra a gente para um processo que não respeita as fases, respeita o tempo que nós devemos ter para cada situação da vida. Então, assim, e aí, entrar nessa, igual você falou uma vez, se tivermos essa ética, essa moral, se Cristo viesse hoje, ele não encaixaria nela. E nessa leitura de moral e de ética, Cristo seria denunciado como pecador, porque ele não encaixa nessa moral que é tão desumana, né? E aí a gente tem que perceber, então, que tanto no momento em que Cristo aparece, ele está ressignificando as palavras de Moisés, ele está dando sentido real, ele está se apresentando como gente, ele está falando na mesma língua, ele está desejando ser ouvido, está desejando, né, ouvir outros e outras também, para poder ensinar. Né? Ele tem essa moral para poder falar assim, aprendei de mim, aprendam comigo. Né? Quando ele fala assim, vinde a mim quem está cansado, aprende comigo, aprende de mim. Né? Não é desconexo, não é um Deus que está longe. Mas Deus não sabe o que eu estou passando. Deus passou pelo que você está passando. Mas Deus não sabe, né? Tem um livro que eu li há um tempo atrás que fala uma coisa muito linda. Jesus é o único homem que sabe a dor de uma mãe ao perder o seu filho. Não há nenhum sofrimento distante de Cristo, porque na sua crucificação todos os sofrimentos estão presentes ali. Então, para nós é esperançoso olhar para ele e ver nele humano. Ele é gente. Ele tem carne e tem osso. Para a gente é esperançoso perceber que, assim como o Pai realizara um processo na vida de Cristo, Cristo está realizando um processo na nossa própria vida. Nos arrancando da religião vazia, nos arrancando da falsidade, da hipocrisia, remodelando as nossas motivações, né, e nos colocando no seu propósito, como quem fala assim, eu tenho um propósito para a sua vida. Olha para mim. Né? Então nós temos agora um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, ele se compadece de nós, sabe do que nós somos feitos. O apóstolo Paulo fala assim, meu Deus, que miserável homem que eu sou, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, quem é que pode me livrar? Quem é que pode me livrar? Durante muitas vezes a gente pede para que Deus nos livre do nosso corpo, do ser gente, quando na verdade a gente deveria pedir, me aperfeiçoa enquanto gente. Me transforma segundo a imagem do seu filho. Eu quero poder orar por você para que a figura de Deus encarnado na pessoa do seu filho sirva como referência para que você caminhe em todo esse processo de humanização que Deus pretende trabalhar na sua vida. Cristo é Deus, eterno, Deus eterno. Mas esse Deus eterno decidiu também ser gente. E Ele encarnou e habitou entre nós. Né? Ele sentou em mesas, entrou em casas, né? Ele realizou sinais. Se você puder fechar os seus olhos, quero poder orar por você. Pai, obrigado, Pai, porque nesse dia a gente tentou aqui nesse bate-papo observar a vida de Jesus, a sua humanidade, a fim de que nós pudéssemos extrair dessa observação pontos que são úteis para a nossa humanidade, pontos que nos aperfeiçoam, que nos melhoram enquanto pessoas, Pai. Obrigado, Pai. Não deixe que nós vivamos uma vida, né, uma humanidade desconexa desse Cristo que encarnou para ser modelo para nós. Que a graça do Senhor repouse sobre nós, Pai, que a sua bondade nos alcance. Essa é a minha oração.
em nome de Jesus. Eu quero abençoar você e quero pedir para que você nos acompanhe sempre. Você que é líder de GC, observe Jesus. Você que participou com a gente hoje, Deus te abençoe e até semana que vem. Eu te louvarei, Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa.